Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eterna. Vamos falar um pouquinho desses jogos de semifinal, jogos de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. E hoje comigo de novo, Cássia Gouveia. Seja bem-vinda, professora Cássia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Falar de futebol feminino, então, melhor ainda. E, gente, não se esqueça de ir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse login ao meu redor. Segue a Cássia também, o Instagram dela tá aqui na descrição do link. Tem entrevista dela, então depois desse vídeo, vá assistir a entrevista dela, também tá aqui na descrição do vídeo. E vamos pro vídeo, Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Então, nesse final de semana, teremos jogos de volta da semifinal do Brasileirão Feminino, jogos que decidem os finalistas. E o primeiro jogo que a gente vai comentar é sobre o jogo entre Palmeiras e Corinthians, o Derby Paulista, que foi um belo de um jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians sobrou, foi extremamente soberano na partida, ganhou por 2-1, mas antes de eu tecer meus comentários, vou deixar a Cássia falar um pouco do que ela viu nesse jogo, o que que ela espera para esse confronto no Allianz Parque. É um confronto que, assim, eu já previa ser muito difícil, mas o Corinthians costuma sobrar em jogos importantes, né? Às vezes a gente vê o Corinthians se batendo com times que não deveriam é, trazer uma força ali para aquele jogo, mas com times grandes as meninas crescem, né? Elas jogam, assim, o dobro, o triplo da vontade. Então a gente vê um jogo que muita gente estava arriscando apostar no Palmeiras, o Corinthians acabou levando, né? Um jogo muito, muito, muito físico do Corinthians. A gente vê que é um time que é, força mesmo o ataque o tempo inteiro, tá o tempo inteiro forçando para fazer o gol. Não é aquele time que tá tentando, tipo, faz o gol, dá uma segurada. Não, continuaram indo para cima. Eu até fiz um comentário no Twitter no dia do jogo falando assim, aquele último jogo do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou o Corinthians pela primeira vez, né? Entrou realmente na mente das atletas. O jeito que elas jogaram aquele jogo foi completamente diferente. Era outro ritmo, outra coisa. Para quem viu o jogo do Corinthians contra o Real Brasília, viu que era um Corinthians completamente diferente, a postura completamente mudada. Então, realmente, o Corinthians sentiu aquele jogo, aquele primeiro jogo ainda na primeira fase, e mostrou agora no mata-mata por que é o Corinthians, o time multicampeão, né? Com certeza, o jogo, eu esperava um jogo mais equilibrado, um jogo mais na pegada, talvez do primeiro jogo de final que teve no Allianz Parque ano passado do Brasileirão, e não, o Corinthians sobrou demais, primeiro tempo era para ter feito 2-3, o Palmeiras conseguiu empatar, inclusive uma pergunta para você, Cássio, você acha que o primeiro gol do Corinthians foi falha da goleira ou foi muito mérito da jogadora que finalizou? Não, eu gosto de dizer que teve mérito, porque bater aquela bola ali não é qualquer uma que consegue. A Adriana fez um golaço, realmente. Mas, né, assim, a Julie não faz milagre. Porque sempre tem aquele goleiro que a gente fala assim, esse goleiro ele é bom demais porque ele consegue fazer milagre. E a Julie, naquele dia ali, não deu certo. Eu achei que assim foi muito mérito da Adriana. A gente tem que levar em consideração que foi um golaço. Mas talvez outra goleira pudesse ter pegado, não sei. E eu gosto muito da Julie, mas ela não faz milagre. Eu concordo com você. Foi um golaço, isso é indiscutível, mas eu achei a goleira um pouco mal posicionada ali na hora da finalização. Mas enfim, Ela estava muito pra frente, né? E tava, aí tava é muito porque, para na fora. verdade, o jeito que o Corinthians implementou, né, basicamente aqui no futebol feminino brasileiro, ele implementou o goleiro líbero, que a Lelê ficava lá no meio de campo quase. E aí muitos times começaram a fazer isso, só que aí tu corre um risco também, né, de acontecer essas situações que aconteceu no jogo. Eu acho que talvez ela estivesse esperando o cruzamento, daí ela já tá um pouco fora esperando uma bola aérea, aí acabou sendo surpreendida. Mas o Corinthians sobrou demais no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguia quase não passar no meio de campo, e na primeira bola que teve um escape conseguiu empatar. Então eu esperava uma postura diferente do Palmeiras no segundo tempo, mas o Corinthians continuou pressionando. Logo no comecinho fez o 2-1. E aí eu acho que o Corinthians sentiu fisicamente, que eu acho que da metade pro final do segundo tempo, o Corinthians deu uma diminuída no ritmo. E eu senti o time do Palmeiras muito afobado. Eu vi que o Palmeiras conseguia chegar na frente da área do Corinthians, só que na hora de dar o último passe, na hora de finalizar, na hora de dar o drible, não saía.
Senti um pouco nervosismo ali. Tem até um lance da Bia Zanerato, eu sempre me confundo falar o último nome dela, dá uma travada. Que ela domina na meia-lua e duas companheiras entrando livre, ela tenta bater o gol. Então, assim, eu senti um pouco nervosismo no time do Palmeiras nesse final de segundo tempo que tentou buscar um empate. Assim, minha visão mais do jogo que eu observei é quando a gente tira a goleadora nata da área, a gente tem que alguém para fazer essa função. E aí, quando tiraram a Bia Zanerato para trazer ela pro meio, para que ela fizesse essa distribuição de bola, ficou faltando alguém para matar as jogadas ali. E não tem essa pessoa, porque quem faz isso é a Bia. Sim. E aí já estão tentando mudar o posicionamento dela, já tem uns jogos, e aí nesse jogo pesou muito, porque se ela tá ali enquanto as pessoas criam para ela, aí ela faria. Eu tenho certeza absoluta que o jogo poderia ter sido diferente. Apesar de que o Corinthians realmente foi muito mortal, assim, chegava o tempo inteiro, não teve tanto êxito como poderia ter tido, porque finalizou muito, não fez tanto gol quanto poderia, mas finalizou muito, muito mesmo. Tava o tempo inteiro apertando o Palmeiras lá, fazendo o Palmeiras ter que se defender. Não, sim, e, meu, eu acho, eu já falei isso pra você, eu falo isso abertamente, eu acho a Bia muito diferente pro futebol brasileiro. Ela sobra demais, e pra mim, quando você tem um jogador, ou um jogador no caso, que destoa demais, você tem que fazer o time rodar pra ela, né? Pra ela poder entregar o melhor. Eu acho Não ela rodar o time, né? exatamente, o time tem que jogar pra ela. Então, eu acho que tá, concordo com você, eu acho que ela muito longe da área não é bom pro Palmeiras, e também acho que ela não performa o melhor dela. Mas vamos ver, eu acho que esse jogo de volta no Allianz Parque, eu. Pode falar. Apesar de que, né, ela que deu o passe pro gol, e um passe belíssimo, a gente não pode negar. Ela fez o correto, só que não dá para ela dar o passe e correr para cabecear, né? Aquela história, não dá para ela fazer os dois. Então isso acaba realmente pesando para ela, porque era para ela estar na área para que ela pudesse fazer a finalização, né? Eu acho que ia dar muito mais certo. Mas pode continuar. Né, eu ia falar que o jogo do Allianz eu acho que passa muito pela torcida também. Eu espero que a torcida do Palmeiras encha o estádio. Eu pretendo estar lá no sábado para acompanhar a partida. E eu acho que tem isso. Eu acho que se a torcida apoiar é sempre um incentivo a mais, uma gasolina a mais, dá mais moral pro time. E olha, eu acho que o Palmeiras não consegue tirar uma diferença de um gol. Aí se o Palmeiras ganhar, o jogo é para os pênaltis. Eu acho que não chega a fazer um 2-0, por exemplo, para matar o jogo. Então eu já É, vou é, esperando pênaltis. tem um perigo muito grande, né? Porque, por exemplo, é muito. No dia do jogo do Palmeiras contra o Corinthians, aconteceu aquela situação lá de reclamação de arbitragem, que aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol brasileiro ainda, talvez mundial, que é chamar VAR para uma coisa que aconteceu fora do campo, ainda não tinha visto, né? Não tinha observado uma situação como essa, né? E aí aconteceu aquela brigalhada lá toda, e é muito difícil tu ir para um jogo sem o teu treinador e sem teu auxiliar técnico. Então, não sei quem é que vai comandar o Palmeiras no jogo contra o Corinthians, mas é muito complicado. Tu não tá com teu treinador ali, com teu auxiliar ali. Quem é que vai fazer esse mesmo comando? Não, não tem, não é a mesma coisa. É muito diferente. Eu acho, sinceramente, que ele vai estar no estádio, naqueles lugares que fica bem atrás do banco de reserva, como torcedor. Então, acho que ele vai estar Sim, presente sim. Agora, realmente, talvez no vestiário faça diferença. E o Palmeiras tem uma pequena vantagem, que é a grama sintética. O time do Palmeiras está mais acostumado a jogar nesse gramado. Normalmente, quando o Palmeiras joga lá, costuma fazer bons jogos. Eu lembro daquele 4-0 no Grêmio ano passado, na última temporada, que o Grêmio não viu a cor da bola, e isso porque o primeiro jogo tinha sido um jogo difícil lá em Porto Alegre, então eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar essa vantagem da grama sintética, da bola rápida, tem que fazer valer o fator casa, né? Tem que fazer valer o exatamente. fator casa. E por isso que eu tô pedindo pra torcida aí, porque é importantíssima a presença da torcida cantando e empurrando lá. Pelo que eu vi, o Justin Bieber, ele cancelou, acho que o show, um bagulho assim, então Cancelou, não cancelou. vai, então não vai ter aquele palco no estádio, vai poder ter capacidade máxima. Então vamos torcer para a torcida do Palmeiras em massa. Mas agora para sair de cima do muro, quem passa, Palmeiras ou Corinthians, Cássia? Assim, na semana passada, retrasada, na verdade, eu falei assim, eu acho que o Corinthians talvez não consiga passar do Palmeiras. Aí o Corinthians me apresentou aquele jogo, né, no primeiro jogo, e aí eu fiquei. Eu não tive coragem de apostar. Eu falei assim: eu acho que o Palmeiras hoje, naquele dia, né, antes do jogo,
é mais time, mas eu não tenho coragem de apostar contra o Corinthians, sabendo tudo que as atletas são e como elas podem se portar diante de um jogo. E creio eu que, apesar de Palmeiras talvez oferecer uma resistência maior nesse segundo jogo, o Corinthians ainda leva. Muito dificilmente o Corinthians não estaria na final. Essa é a minha visão. Assim como alguém que realmente achou que o Palmeiras ia oferecer um pouco mais de dificuldade no primeiro jogo. Eu vou na contramão. Existe um tabu. O Palmeiras nunca venceu o Corinthians em jogo de mata-mata pelo futebol feminino. E eu acho que do sábado vai ser o fim do tabu e o Palmeiras vai para a final nos pênaltis. Essa é a minha conclusão final. E sim, estou sendo Nossa, então é passional como torcedor. para muito torcedor passar mal, então, nesse sábado. Eu sou palmeirense, né? O lema é passar mal. O time não consegue ganhar um jogo fácil. E agora vamos para o outro jogo, talvez o jogo mais equilibrado. Mas os dois são bem equilibrados, mas eu acho que tá mais nivelado esse, que é entre São Paulo e Internacional. Primeiro jogo Beira-Rio, 1-1. São Paulo chega a fazer 1-0, toma um empate no segundo tempo. Qual foi a sua análise dessa partida das gurias de Porto Alegre contra as meninas do São Paulo? Eu estranhei, né? Eu acho que os dois últimos jogos do Inter no Beira-Rio foram empates. Inclusive, o, o Inter passou o Flamengo sobrando no primeiro jogo, fora de casa, e dentro de casa não conseguiu demonstrar aquilo que deveria demonstrar, né? Fez 1-1 num jogo muito assim, morno do Inter mesmo. E eu esperava que contra o São Paulo fosse tentar fazer valer o fator casa, não conseguiu de novo, foi muito abaixo do que a gente pode esperar do Inter, né? E assim, eu acredito que se o Inter apresentar o mesmo futebol que ele apresentou nesses últimos dois jogos, vai ficar muito difícil ele passar de São Paulo, porque não é só questão de falta de criação, né? Porque o time até cria, mas finaliza muito mal. A última bola ali tá tendo muita dificuldade. A própria Lelê tá tendo muita dificuldade para finalizar e ela é finalizadora. Essa é a função dela. Ela tá tendo um pouco assim, deu uma quedinha no segundo jogo contra o Flamengo, novamente no primeiro jogo, apesar de ter feito o gol do empate contra o São Paulo, não tá ali o que pode se esperar dela. Acho que ela ainda tem muito mais a oferecer do que ela tá oferecendo nesses últimos dois jogos. E é minha conterrânea. Não, e é engraçado que foi um bom público no Beira-Rio, né? Teve um bom público, então eu acho que para um jogo de mata-mata você ter uma torcida relevante no estádio é interessante. E Só realmente, que no feminino, né, para quem, assim, querendo ou não, a gente precisa ser um pouco realista. Para quem joga a maioria dos jogos sem tanta torcida assim, uma torcida muito grande pode até dar uma desestabilizada na atleta, né? Tá acostumada ali com aqueles poucos, não muita gente gritando, tipo, às vezes pondo para baixo, até às vezes, né? Mas não é só isso, é uma coisa assim, tu entra no estádio, tu vê uma. Caraca, tá muito lotado. O que tu faz, tu te cobrar mais. Então, isso acaba podendo influenciar não positivamente, mas negativamente. Talvez seja isso. pode ter sido nervosismo da presença da torcida. Justamente. Então, mas apesar da má atuação do Inter e o São Paulo jogar em casa segundo jogo, eu acho que o São Paulo saboteia o próprio São Paulo, assim, que o jogo não vai ser no Morumbi, vai ser na Arena Barueri, então não vai ter o fator Morumbi ao lado do São Paulo. Provavelmente, eu sinceramente acho que assim, o público da Arena Barueri vai ser bem menor do que o público que seria no Morumbi. Então, a dificuldade de acesso, ser uma outra cidade, a galera tem que se deslocar. Então, eu acho que talvez tenha menos público do que teria no Morumbi. E eu acho que São Paulo. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque uma semifinal era um jogo para a gente tá acompanhando assim com o estádio lotado. É uma coisa que é muito bacana da gente ver, que é a torcida abraçando o time. Mas quando a gente tira dos locais esses grandes centros, né? Acaba realmente prejudicando o próprio torcedor que quer acompanhar. E aí não vai viajar para ver jogo, infelizmente. Tipo, dá para ir de trem, só que a região que fica o estádio ali do Barueri é uma região um pouquinho perigosa e não fica tão próximo do trem, você tem que andar Na verdade, você tem que pegar um táxi ou um Uber, porque andando demora um pouco, demora aí uns 30 minutos por aí. Então, Então, 30 minutos é muita coisa. então assim, dá para ir, mas eu não sei se as pessoas não estão tão dispostas a ir até Barueri.
Eu não acho que é tão desvantagem em questão de campo, porque o São Paulo fez bastante jogos na Arena Barueri nessa temporada, costuma fazer jogos lá. Mas, por exemplo, ano passado, nas quartas de final, São Paulo e Inter, o segundo jogo foi no Morumbi. Eu estava lá para acompanhar o jogo, aquela virada épica do Inter, do 3-1. E, cara, eu acho que quem perde é o que você falou, é o São Paulo. O São Paulo perde apoio, perde volume de torcedor. Talvez também impactasse, talvez num momento difícil, né, a torcida empurrando ajudasse, né? Então, fica essa nota aí de por que o São Paulo tirou o jogo no Morumbi bem numa semifinal. Mas eu acho que o São Paulo é favorito, por ter o costume de jogar na Arena Barueri, conhece mais o estádio, por ter a vantagem de já ter ido fora de casa empatado, acho que isso move o psicológico do time. Mas também o São Paulo perdeu algumas peças, né? Que tem a lateral Ana Clara, né? Que apesar de não ser 100% titular, é uma ótima jogadora que estava no Campeonato Sub-20. Então não sei se ela vai estar disponível para jogar. Então também você pode ter alguns desfalques aí. Mas acho que passa São Paulo. Eu ainda vou postar no São Paulo, apesar de todos esses poréns. Eu também. Eu vinha falando de quando passou, né, o São Paulo, que eu achava que o São Paulo ia surpreender a gente esse ano, ia longe no campeonato. E, assim, querendo ou não, por mais que seja uma coisa que a gente queira descentralizar, mas é muito difícil essa final não ser paulista, né? Porque, querendo ou não, é a região que mais investe no futebol feminino. Então, querendo ou não, por mais que a gente queira que outras equipes cheguem, por mais que a gente queira que várias regiões acabem investindo um pouco mais, é o justo, né? Às vezes é o que acaba pegando, é o justo. O Sudeste é a região que mais investe e acabar realmente ter uma final ali de times paulistas. Porém, não acho que vai ser fácil, acho que o Inter vai fazer talvez um jogo mais equilibrado até do que fez no Beira-Rio. E pode ser que a gente também tenha pênalti, né? Pode ser que a gente tenha pênalti. Seria o Pode ideal. Eu adoro acontecer. emoção, né, nessas brincadeiras. Tem pênalti em todos os jogos e Ah, pronto. e detalhe, tá? Eu esqueci de mencionar isso. No meio de semana, o Inter não vai jogar, não jogou nesse meio de semana. Teve o São Paulo e Corinthians. O vídeo tá sendo na sexta. A gente tá gravando na quarta, mas o vídeo saiu na sexta. Então tem um Palmeiras e teve um Corinthians e São Paulo agora no meio de semana. E o Palmeiras provavelmente joga um time reserva contra o Bragantino. Isso também impacta, né? Principalmente na questão física, por ser um clássico. Não sei se os times pouparam, que a gente tá gravando antes dos jogos. Mas tem É, esse fator do Inter, pelo menos, descansar a semana toda, não ter jogo, né? Talvez isso ajude o time de e Porto Alegre. assim, por mais que a gente poupe atletas, que não são todas que são poupadas, mas por mais que atletas sejam poupadas, tem todo um desgaste psicológico em relação a ter que jogar mais uma vez, isso acaba influenciando. Enquanto isso, o Inter está treinando forte, né? Está treinando exclusivamente para isso, não está preocupado com uma outra situação, com nenhum outro jogo. Então, a gente sabe que isso influencia bastante, realmente. Então é isso, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai ser desses jogos, quem passa de Palmeiras e Corinthians, quem passa de São Paulo e Inter, jogos em aberto ainda. E, Cássia, muito obrigado por você participar novamente aqui do canal. Gente, sigam ela no Instagram e é isso. Obrigado, Cássia. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui sempre. Muito obrigada. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima. A gente volta para fazer uma prévia da final e falou!